Era uma tarde bonita, e Lucas corria pelo quintal de sua casa, sentindo a leve brisa da tarde acariciar seu rosto. Sua mãe, Juliana, estava sentada na varanda, observando-o com um sorriso suave. Para ele, aqueles momentos eram perfeitos. Juliana sempre fora uma presença constante em sua vida, carinhosa, atenta, e acima de tudo, forte. No entanto, nos últimos meses, algo havia mudado. O sorriso de Juliana parecia mais forçado, suas risadas, menos frequentes, e ela estava sempre cansada. Naquela tarde, Lucas notou algo que o deixou inquieto. Juliana levantou-se da cadeira com dificuldade e levou a mão ao lado do corpo, como se estivesse sentindo dor. Lucas correu até ela, os olhos grandes e preocupados. "Mãe, está tudo bem?" perguntou, segurando a mão dela. Juliana forçou um sorriso. "Claro, querido. Só um pouco cansada. Nada com o que se preocupar." Mas, para Lucas, aquilo não parecia certo. E ele estava certo. Nos dias seguintes, Juliana passou a se sentir cada vez mais fraca. Ela começava a perder peso e se queixava de dores constantes. O médico da família sugeriu que ela fizesse alguns exames mais detalhados. Lucas não entendia exatamente o que estava acontecendo, mas sabia que havia algo muito errado. 2 semanas depois, Juliana e Lucas estavam no consultório médico. O ambiente era silencioso, exceto pelo leve som de papéis sendo folheados. O médico entrou na sala com uma expressão séria, o que imediatamente fez Juliana endireitar-se na cadeira, tentando parecer mais forte do que realmente estava. "Juliana, os resultados chegaram", disse ele, olhando para os papéis em suas mãos. "Você tem insuficiência renal severa. Seus rins não estão funcionando adequadamente, e você vai precisar de um transplante o mais rápido possível." As palavras pareciam ressoar em uma sala silenciosa e vazia, apesar do ruído de fundo do consultório. Juliana olhou para Lucas, que segurava sua mão com força, sem entender completamente o que aquilo significava. Ela respirou fundo, tentando processar a informação. A única maneira de sobreviver era com um transplante de rim. Mas de onde viria esse rim? Lucas, que até então estava observando em silêncio, perguntou com a inocência de uma criança. "Mãe, o que o médico quer dizer?" Juliana abaixou o olhar, sem saber como explicar algo tão complexo para um garoto de apenas 10 anos. Ela apertou a mão do filho, tentando transmitir força, mas dentro de si, sentia uma tempestade de incertezas. "Querido, vou precisar de uma ajuda especial para melhorar, algo que é difícil de encontrar." Lucas continuou encarando-a, esperando por mais respostas. O médico, percebendo o dilema, explicou de forma mais simples. "Lucas, a sua mãe precisa de um rim novo. Os dela não estão funcionando bem, e isso a está deixando doente. Precisamos encontrar alguém que tenha um rim compatível com o dela para ajudar." O garoto ouviu atentamente, mas ainda não compreendia a profundidade da situação. Ele apenas sabia que sua mãe estava doente, e o medo começou a se instalar em seu pequeno coração. De repente, a ideia de que as coisas poderiam mudar drasticamente invadiu sua mente. Juliana, por outro lado, tentava manter a calma. O futuro parecia incerto, e a ideia de depender de outra pessoa para sobreviver era esmagadora. Ao sair do consultório, ela olhou para Lucas, e enquanto caminhavam em silêncio até o carro, sentiu que o peso daquela conversa havia marcado um ponto de virada em suas vidas. Nos dias que se seguiram à consulta, a vida de Lucas e Juliana mudou completamente. O que antes era uma rotina tranquila e confortável foi substituído por visitas constantes ao hospital e exames intermináveis. Lucas observava sua mãe ficando cada vez mais cansada e abatida, o que só aumentava sua preocupação.
Ele sabia que o médico havia mencionado a necessidade de um transplante de rim, mas, para ele, aquilo parecia distante, algo que demoraria para acontecer. Certo dia, enquanto esperavam mais um exame, o médico chamou Juliana para uma conversa em particular. Lucas ficou na sala de espera, observando as pessoas ao redor. A inquietação em seu coração só aumentava. Ele sentia que algo importante estava para ser decidido. Quando sua mãe voltou, o semblante dela estava carregado. Eles saíram do hospital em silêncio, mas, ao chegarem em casa, Juliana decidiu que era hora de contar a verdade ao filho. Lucas, começou ela, sentando-se ao lado dele no sofá. Precisamos conversar sobre algo muito importante. Lucas a olhou com seus grandes olhos cheios de curiosidade e preocupação. O que foi, mãe? Perguntou ele, já imaginando que o assunto seria sobre sua doença. Juliana respirou fundo antes de continuar. As palavras pesavam em sua garganta, mas ela sabia que não podia mais adiar a conversa. Os médicos disseram que eu preciso de um transplante de rim o mais rápido possível para melhorar. E para isso, precisamos encontrar alguém que tenha um rim compatível com o meu. Eles fizeram alguns testes com os familiares, e ela hesitou, olhando para o filho. Você é a única pessoa compatível, Lucas. A revelação caiu como uma bomba. Lucas ficou em silêncio, tentando processar o que aquilo significava. Ele era a única pessoa que poderia salvar sua mãe, mas o que isso realmente implicava? Seu coração acelerou, e ele começou a sentir uma mistura de medo e responsabilidade que nunca havia sentido antes. Eu? Perguntou ele, incrédulo. Mas, e o que eu preciso fazer? Juliana sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos, mas tentou manter-se firme para o filho. Ela sabia que essa decisão afetaria não apenas sua vida, mas também a dele, e não queria sobrecarregá-lo com esse peso. Se você quiser, os médicos podem fazer uma cirurgia para tirar um dos seus rins e colocá-lo em mim, explicou ela, tentando soar calma. Você tem 2 rins, e pode viver normalmente com apenas um. Mas essa é uma decisão muito séria, Lucas, e eu nunca pediria isso a você. Na verdade, eu nem sei se quero que você faça isso. É muito arriscado, e eu não quero que você se machuque por minha causa. Lucas, ainda em choque, olhou para a mãe e viu o quanto ela estava sofrendo. Ele não sabia muito sobre transplantes ou sobre a gravidade da doença, mas o que sabia era que não suportava a ideia de perder sua mãe. Sem pensar 2 vezes, ele respondeu com uma firmeza que surpreendeu até si mesmo. Eu quero te ajudar, mãe. Se isso vai te salvar, então eu quero fazer a cirurgia. Juliana sentiu o coração apertar. A resposta de Lucas, embora nobre e amorosa, a deixou dividida. Por um lado, ela estava desesperada para viver, mas, por outro, a ideia de submeter seu filho a uma cirurgia tão arriscada a aterrorizava. Lucas, você não entende, disse ela, com a voz embargada. Eu não posso deixar você fazer isso. Você é só uma criança, e não é justo colocar esse fardo sobre você. Lucas, contudo, não estava disposto a recuar. Ele segurou as mãos da mãe e olhou diretamente nos olhos dela, mostrando uma coragem inesperada. Eu sei que é assustador, mas eu quero te salvar. Eu não posso te perder, mãe. Juliana o abraçou, sem conseguir conter as lágrimas. Ela sabia que a decisão não seria fácil, mas o amor e a determinação de Lucas já haviam plantado uma semente de esperança em seu coração. A decisão de Lucas balançou Juliana profundamente. Nos dias seguintes, ela tentou dissuadi-lo, buscando alternativas, esperanças em outras opções que não envolvessem o sacrifício de seu filho. Os médicos continuaram alertando sobre a urgência do transplante, mas a ideia de permitir que Lucas passasse por uma cirurgia tão séria a atormentava.
Cada vez que ela olhava para ele, o coração apertava com a incerteza e o medo. Lucas, por outro lado, estava determinado. Ele percebia o quanto sua mãe estava piorando, e apesar de sua idade, sabia que algo precisava ser feito. Ele continuava insistindo que queria doar o rim, sem vacilar em sua decisão. Em um momento de ternura, ele se sentou ao lado de sua mãe na cama, observando-a com os olhos fixos e sérios. Mãe, você sempre me ensinou a fazer o que é certo, a ajudar as pessoas, começou Lucas. Agora é a minha vez de ajudar você. Juliana sentiu os olhos marejarem novamente. Ela sempre soube que Lucas era uma criança especial, mas a maturidade que ele estava demonstrando a surpreendia. Ainda assim, ela tinha medo. Mas Lucas, você não precisa carregar esse fardo, respondeu ela, com a voz quebrada. Eu sou sua mãe, e deveria protegê-lo, não o contrário. Não é justo que você faça isso por mim. Lucas segurou a mão da mãe com firmeza, e pela primeira vez, ela percebeu a força que ele possuía. Eu não vou desistir, mãe. Se eu posso te salvar, então é isso que eu quero fazer. E eu não estou com medo, porque sei que vai dar certo. As palavras do filho a tocaram profundamente. O amor que ele demonstrava era avassalador, e a sinceridade em seus olhos não deixava espaço para dúvidas. Mesmo que ela quisesse protegê-lo, Juliana sabia que no fundo, Lucas já havia tomado sua decisão. Ele estava pronto para enfrentar o que fosse necessário, e aquilo a comovia de um jeito que ela não conseguia expressar. No dia seguinte, Juliana decidiu conversar com os médicos novamente. Eles explicaram os riscos e o processo, assegurando que a cirurgia era viável, e que com os devidos cuidados, tanto Lucas quanto Juliana poderiam se recuperar bem. Apesar de ainda estar receosa, Juliana sabia que não poderia mais negar a Lucas a chance de ajudar. O tempo era um inimigo implacável, e a cada dia que passava, sua saúde piorava. Quando Juliana finalmente aceitou a proposta de Lucas, a decisão trouxe um misto de alívio e medo. Ela sabia que aquilo era o que poderia salvá-la, mas também sabia que estava colocando seu filho em uma situação que poderia marcá-lo para sempre. Tudo bem, Lucas, disse Juliana, segurando as mãos do filho com carinho. Se você está decidido, então vamos fazer isso juntos. Mas eu preciso que você saiba, que independentemente de qualquer coisa, eu sempre estarei ao seu lado. Lucas sorriu, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros, mas também um certo alívio. Ele estava fazendo isso por amor, por sua mãe, e isso o mantinha firme. A partir daquele momento, a família começou os preparativos para a cirurgia. Os médicos agendaram a operação, e os dias que antecederam o procedimento foram marcados por uma mistura de nervosismo e esperança. Juliana, apesar de ainda apreensiva, começou a encontrar forças na determinação do filho. Na noite anterior à cirurgia, Lucas se deitou ao lado de sua mãe. Ele segurou a mão dela, e eles passaram aquele momento em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro. Vai dar tudo certo, mãe, sussurrou Lucas, como se estivesse prometendo não só à mãe, mas a si mesmo. Juliana o abraçou, sentindo-se grata por aquele filho tão corajoso. Era um amor tão profundo e incondicional, que pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que de alguma forma, tudo daria certo. O dia da cirurgia finalmente chegou. O hospital estava em silêncio naquela manhã, e o ar parecia carregado de ansiedade e expectativa. Lucas acordou cedo, com um misto de nervosismo e determinação. Ele sabia que aquele seria um dia importante, um dia que poderia mudar tudo. Ao lado de sua mãe, eles foram levados para a área de preparo da cirurgia. Juliana estava visivelmente nervosa. Seus olhos, que sempre transpareceram força, agora refletiam o medo do desconhecido. Ela tentava manter-se calma para Lucas,
mas a ideia de ver seu filho indo para a sala de cirurgia a atormentava profundamente. Apesar das garantias dos médicos de que tudo correria bem, uma mãe nunca deixa de se preocupar. Lucas, por outro lado, mantinha-se surpreendentemente tranquilo. Mesmo com o medo que sentia, ele sabia que estava fazendo o que era certo. O pensamento de salvar sua mãe era a força que o impulsionava. Ele segurou a mão dela enquanto os enfermeiros os preparavam, e naquele momento, ele percebeu o quanto sua mãe era importante para ele. "Mãe", disse Lucas, tentando aliviar a tensão, "eu sei que você está com medo, mas eu prometo que vou ficar bem. E você também vai ficar bem." Juliana, com lágrimas nos olhos, apertou a mão do filho. A coragem dele a impressionava a cada instante. Ela tentou sorrir, mas sua voz saiu embargada. "Eu tenho tanto orgulho de você, Lucas. Não sei como agradecer por isso que você está fazendo." Lucas, com a sinceridade de uma criança que ainda não entende completamente o peso das palavras, respondeu calmamente: "Você não precisa agradecer, mãe. Eu te amo, e faria isso 1000 vezes se precisasse." Logo, os enfermeiros se aproximaram, informando que era hora de encaminhá-los para a sala de cirurgia. Lucas e Juliana foram separados, e aquele breve momento de afastamento trouxe uma onda de emoção para Juliana. Ela ficou olhando enquanto Lucas era levado para outra sala, seus passos pequenos e firmes, desaparecendo pelo corredor branco e iluminado. O coração dela parecia pulsar fora do peito, uma mistura de medo e esperança inundando seus pensamentos. Enquanto esperava, Juliana orava em silêncio, pedindo que tudo desse certo. As horas que se seguiram pareceram durar uma eternidade. Ela sabia que Lucas era corajoso, mas a incerteza da cirurgia a consumia. Estava fora de seu controle, e aquilo a deixava vulnerável de uma maneira que ela nunca havia experimentado antes. Na sala de cirurgia, Lucas estava deitado, cercado pelos médicos e pela equipe. Ele sentia o coração batendo rápido, mas, ao mesmo tempo, uma calma o envolvia. Ele sabia que estava ali por um propósito maior, e a ideia de ver sua mãe saudável novamente lhe dava forças. Quando os anestésicos começaram a fazer efeito, seus pensamentos se voltaram para Juliana, e ele adormeceu com um último pensamento: vai dar certo. Tem que dar. Enquanto isso, do outro lado do hospital, Juliana foi preparada para receber o transplante. Sua mente não conseguia parar de pensar em Lucas. Ela mal podia acreditar que seu filho estava passando por aquilo por ela. O sacrifício dele a emocionava profundamente, e ela prometeu a si mesma, que se tudo desse certo, ela faria tudo ao seu alcance para recompensá-lo por seu gesto de amor. As horas pareciam se arrastar, mas, finalmente, a notícia que todos aguardavam chegou. A cirurgia de Lucas foi um sucesso, e o rim estava pronto para ser transplantado em Juliana. O procedimento dela também ocorreu sem problemas, e ao final do dia, ambos estavam em suas respectivas salas de recuperação. Quando Juliana despertou, sentiu uma mistura de alívio e exaustão. Sua primeira pergunta foi sobre Lucas. Ela precisava saber se ele estava bem. O médico, sorrindo, disse a ela que Lucas estava se recuperando perfeitamente. Uma onda de alívio percorreu seu corpo, e Juliana finalmente sentiu que o pior havia passado. Nos dias que se seguiram à cirurgia, o hospital ficou mais leve para Juliana. Agora, ao invés do peso de uma doença incerta, ela sentia a esperança e a gratidão fluírem em cada fibra do seu ser. Lucas, ainda um pouco grogue, estava se recuperando bem em seu quarto, e Juliana, apesar da dor pós-operatória, não conseguia conter o desejo de vê-lo. Na manhã seguinte, um enfermeiro a levou até o quarto de Lucas. Assim que entrou, seus olhos encheram-se de lágrimas. Lá estava seu filho, deitado, pálido, mas com aquele mesmo brilho nos olhos que ela sempre conhecera.
Mesmo com a fragilidade do momento, Lucas sorriu ao vê-la entrar. Eu disse que ia dar certo, mãe, ele sussurrou, a voz ainda fraca, mas cheia de convicção. Juliana, sem conseguir conter as lágrimas, aproximou-se da cama dele e segurou sua mão. A sensação de toque era tudo o que ela precisava naquele momento, um gesto simples, mas carregado de significado. Ela estava ali, viva, graças ao amor e à coragem de seu filho. Você foi tão corajoso, Lucas. Eu nunca vou conseguir expressar o quanto isso significa para mim, disse Juliana, sua voz embargada pela emoção. Lucas sorriu, seu rosto relaxado, apesar da dor física. Ele ainda não compreendia completamente o impacto do que havia feito, mas sabia que havia ajudado a salvar a pessoa mais importante em sua vida. Eu só queria que você ficasse bem, mãe. Agora, podemos voltar para casa, e você vai estar saudável de novo. Juliana acariciou o rosto de Lucas, o amor incondicional transbordando em cada gesto. Ela nunca imaginou que passaria por uma experiência tão transformadora, e ver a força de Lucas, mesmo tão jovem, a fez perceber o quanto ele havia crescido. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. O sacrifício dele era a prova de um amor que transcende qualquer lógica ou limite. Os dias no hospital foram lentos, mas cheios de pequenos momentos que fortaleceram ainda mais o vínculo entre mãe e filho. Lucas, mesmo ainda em recuperação, continuava preocupado com a saúde da mãe, e Juliana, agora com mais energia do que jamais sentira nos últimos meses, dedicava-se a cuidar do filho, prometendo a si mesma que faria tudo ao seu alcance para retribuir o amor que ele havia demonstrado. Quando finalmente receberam alta, a volta para casa foi repleta de alívio. O sol brilhava no céu, e pela primeira vez em muito tempo, Juliana sentiu que podia respirar fundo, sem a constante sombra da doença pairando sobre ela. Era como se tudo estivesse começando de novo. O caminho de recuperação ainda era longo, mas o pior havia ficado para trás. Em casa, Lucas e Juliana sentaram-se juntos na varanda, o lugar onde tantas vezes tinham conversado sobre a vida antes de tudo mudar. Agora, aquele mesmo espaço parecia cheio de novas possibilidades. O que você quer fazer primeiro, agora que está melhor, mãe? Perguntou Lucas, olhando o horizonte. Juliana sorriu. Havia tantas coisas que ela queria fazer, tantos planos que tinham sido adiados por causa da doença. Mas, naquele momento, a única coisa que importava era estar ali, com Lucas, em paz. Eu só quero aproveitar cada dia com você, meu amor. Nada é mais importante do que isso. Lucas sorriu, satisfeito. Ele sabia que, embora tivesse feito um grande sacrifício, ele não havia perdido nada. Pelo contrário, ele ganhara algo que muitas pessoas passam a vida toda sem descobrir: o verdadeiro significado do amor incondicional. Enquanto o sol se punha, mãe e filho sentaram-se lado a lado, saboreando o momento, sabendo que dali em diante, enfrentariam tudo juntos, com mais força do que jamais imaginaram ter. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história. Até o próximo vídeo.